Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 14. Primeiro Reis, capítulo 14. Primeiro Reis, capítulo 14, vamos ver o verso 1 ao 6 e os versos 12 e 17. Todos acharam? Primeiro Reis, capítulo 14, versículos 1 a 6 e depois os versículos 12 e 17. Glória a Deus. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E leva contigo 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem a ti consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outro. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Versículo 12: tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. Versículo 17: então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. Ó Deus, nós te engrandecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós estamos na sua presença, meu Deus, e reconhecemos quão carentes somos da graça do Senhor. Fala por misericórdia ao nosso coração. A despeito das minhas limitações, das minhas fraquezas, dos meus pecados, tenha misericórdia de mim, Deus, e do teu povo, e molda-nos segundo a sua vontade. Ajuda-nos a receber essa palavra em nosso coração, Senhor, e a de fato vivermos para a tua glória, a querermos somente a sua honra, somente o seu louvor, a engrandecermos somente a ti, e jamais buscarmos nada para nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos, porque todos nós temos um coração tanto enganoso, ó Deus, e precisamos tanto do Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O seu Deus é um objeto? Irmãos, o caráter de uma pessoa e a sua fé em Jesus Cristo jamais devem ser avaliados com base no conhecimento intelectual que ela possui da palavra de Deus. O tempo da adversidade é normalmente o tempo que Deus usa para revelar a veracidade da fé e do caráter daqueles que dizem professar fé em Jesus Cristo. Isso pode ser claramente visto e notado na vida de Jeroboão.
A história de Jeroboão é tão importante que não se pode entender os livros de Reis e de Crônicas sem primeiro entender a história desse homem. E essa é a razão porque a Bíblia faz constante referência a essa história. Repetidas vezes, a Bíblia resume a vida de muitos reis com as seguintes palavras: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Jeroboão, e no pecado com que ele tinha feito Israel pecar. Mulher, vê se está saindo retorno para mim, por favor. E no pecado com que ele tinha feito Israel pecar. Portanto, nós não podemos entender o caso de nenhum dos homens registrados, os reis do Antigo Testamento, se não soubermos qual foi esse pecado particular de Jeroboão. Glória a Deus. Vamos aqui sem. Está saindo? Tá bom, obrigado. Vamos tentar com sem fio. Eu fico perdido, mas amém. Deus dá graça. Então nós não podemos entender o caso de nenhum dos homens do Antigo Testamento, dos reis, se não entendermos qual foi o pecado com que Jeroboão os fez pecar, sem entender o pecado particular de Jeroboão. O capítulo 12 do primeiro livro de Reis, 2 capítulos anterior ao que lemos, relata que devido à loucura de Roboão, filho de Salomão, os filhos de Israel se dividiram em 2 nações: Reino do Norte e Reino do Sul, ou Israel e Judá. 10 tribos que tinham sido governadas por Saul, Davi e Salomão rebelaram-se e constituíram-se no Reino do Norte. E nesse rompimento, nessa divisão, essas 10 tribos passaram a ser governadas por Jeroboão. Jeroboão então edificou uma localidade em Siquém e habitou ali. Mas logo ele se viu confrontado por uma dificuldade. O povo continuava subindo a Jerusalém para adorar a Deus no templo, como Deus havia estabelecido. Jeroboão percebeu que, se essa situação continuasse, ele provavelmente perderia o controle sobre o povo e, consequentemente, perderia o reino. Então, como meio de impedir que isso acontecesse, ele fabricou 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e outro em Dan, e disse ao povo que era desnecessário ir a Jerusalém para adorar a Deus, que eles poderiam adorá-lo ali mesmo onde estavam. Resumindo, ele construiu uma espécie de templo, ordenou sacerdotes, determinou alguns dias de festas especiais e convenceu as 10 tribos de Israel a fazer com os bezerros de ouro mais ou menos o que eles faziam em Jerusalém. Esse foi o pecado de Jeroboão, filho de Nebate, com que ele tinha feito Israel pecar. Agora, irmãos, nós precisamos analisar esse texto que lemos de 1 Reis capítulo 14, associado ao texto de 1 Reis capítulo 12, pois somente à luz deste incidente da doença do filho de Jeroboão, nós podemos entender o outro incidente acerca do seu pecado. É aqui que realmente vemos a atitude desse homem para com Deus, para com a religião, para consigo mesmo e para com as outras pessoas. Amém. Agora você é tudo. Então é aqui que realmente vemos a atitude desse homem para com Deus, para com a religião, para consigo mesmo e para com as outras pessoas. É no momento da adversidade, quando seu filho Abias cai gravemente doente, que a verdade acerca da fé e do caráter desse homem é revelada. A atitude de Jeroboão, irmãos, bem como a atitude de muitos que estão na igreja e dizem professar fé em Jesus Cristo, é tão somente uma questão de conveniência. É a toda tentativa de usar Deus para seus próprios interesses. É a toda tentativa de tentar fazer de Deus um objeto de uso pessoal.
Vejamos então algumas verdades acerca da atitude de Jeroboão. Primeiro, nós vemos que esse tipo de atitude que Jeroboão teve e que muitas vezes nós temos é um insulto ao Deus soberano. Olha os versos 1 a 3. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a esse menino. Irmãos, é bem verdade que nós não precisamos ficar discriminando entre um pecado e outro e avaliando que tipo de pecado merece receber maior juízo. Pecado é pecado, e um pecado grande ou um pecado pequeno é abominável aos olhos do nosso Deus, que é santo. Todavia, eu não tenho dúvida de que um ateu que desobedece a Deus, o pecado de um ateu que desobedece a Deus é muito menos odioso do que daqueles que estão na casa de Deus, tentando usufruir das bênçãos de Deus, mas não querem se relacionar verdadeiramente com Ele. Querem tentar fazer uso de Deus para satisfazer seus desejos pessoais e egoístas. Essa é uma atitude que insulta a Deus, e nós vemos isso na vida desse homem, e muitas vezes vemos isso no nosso coração. E nós podemos examinar esse insulto aqui de duas maneiras. Primeiro, é um insulto à bondade e ao amor de Deus. Por quê? Porque esse tipo de atitude mostra claramente que o indivíduo não está interessado em Deus pelo que Ele é, mas simplesmente interessado no que Ele faz e pode fazer. Ele não deseja a Deus, ele não está preocupado com a glória de Deus, ele deseja apenas a sua ajuda. Ele não tem nenhum interesse pelo doador, mas somente pelos dons e presentes que ele pode doar. E se isso é abominável em nosso meio, no nosso modo de tratar uns aos outros, muito mais abominável é quando nós tratamos Deus dessa maneira. Qual dessas pessoas fere mais e insulta mais você? A pessoa que francamente lhe diz que discorda de você e que não gosta de você, ou aquela que aparenta gostar muito de você e afirma estar ao seu lado, mas por fim revela claramente que não tem nenhum real interesse por você, mas simplesmente te usou para seus próprios fins e propósitos pessoais. Qual te insulta mais? Você não consideraria essa pessoa um grande hipócrita? Você não consideraria isso um grande insulto à sua pessoa? Agora, será que muitas vezes não estamos insultando a Deus com a nossa hipocrisia? Lembre-se que quanto maior a grandeza e importância de uma pessoa, maior é a ofensa praticada contra ela e maior é a punição dada àquele que praticou tal ofensa. Quem recebe maior castigo, maior punição? Quem mata um rato ou um homem? Quem fere um homem ou quem mata, por assim dizer, o presidente da república? Quem quebra a lei do homem ou quem quebra a lei de Deus? Irmãos, se nós pecadores consideramos hipócritas aqueles que nos tratam com falsidade e consideramos isso um insulto à nossa pessoa, o que dizer daqueles que têm tratado Deus dessa maneira? São pessoas que estão na casa de Deus, com o povo de Deus, usufruindo das bênçãos de Deus, mas não têm interesse no doador, no Deus da bênção, no Deus soberano. Isso é um insulto à sua bondade e ao seu amor revelado no Calvário. E não apenas isso,
mas é um insulto à santidade e à justiça de Deus. E essa, irmãos, é a verdade que mais precisa ser enfatizada em nossos dias: a santidade e a justiça de Deus. Porque nós vivemos um tempo em que as pessoas estão constantemente justificando suas atitudes pecaminosas, fiadas no amor de Deus. Elas argumentam que o amor de Deus cobre tudo. Elas amam ouvir sobre o amor de Deus, sobre a salvação em Jesus Cristo, sobre o perdão dos pecados, sobre as bênçãos de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Mas quando são confrontadas em seus pecados e exortadas a viver uma vida santa que glorifica a Deus, elas rejeitam a palavra. Isso é um insulto à santidade de Deus, a um Deus justo, a um Deus que puniu seu Filho no Calvário por causa do nosso pecado. Agora veja, eu não estou me referindo aqui a pessoas que aceitam toda a verdade da palavra de Deus, mas às vezes encontram dificuldade em obedecer. Não é esse tipo de pessoa que eu estou falando. Se você é alguém que aceita totalmente a palavra de Deus e às vezes falha na prática, mas quando falha se entristece, lamenta, chora, confessa seu pecado e está verdadeiramente disposto a obedecer e honrar a Deus, você não está insultando a Deus, você é amado por Ele. Você reconhece que Deus deve ser honrado em sua santidade e justiça em tudo quanto ordena a sua palavra. A sua tristeza e o seu arrependimento por seus pecados evidenciam que você reconhece a santidade e a justiça de Deus. Então você é amado, mas infelizmente essa não é a realidade da maioria. Não é a realidade da maioria de nós, irmãos. Não é a realidade. A realidade é que a maioria dos que estão na igreja, sejam líderes ou liderados, pastores ou ovelhas, eles até desejam e sentem a necessidade da salvação, mas recusam-se a obedecer a palavra de Deus, querem ser salvos à sua própria maneira, e isso é um insulto ao Deus santo e justo. Nós precisamos despertar. Você não pode crer que Deus pode salvar você sem tornar você um homem santo, uma mulher santa. Deus não é alguém que se contenta em apenas perdoar os seus pecados. Ele quer te libertar de cada um deles. Ele quer te tornar puro, limpo. C.S. Lewis conta em seu livro Cristianismo Puro e Simples que quando criança ele fazia de tudo para que a mãe dele não o levasse ao dentista, porque ele sabia que ao chegar lá, o dentista não iria se satisfazer apenas em limpar os dentes sujos, iria querer também arrancar os dentes que não prestavam. Assim é Deus para conosco. Deus não quer apenas perdoar os nossos pecados, mas nos libertar de cada um deles. Não coloque o amor de Deus acima da santidade de Deus, nem coloque o amor de Deus contra a justiça de Deus. Não existe uma contradição imoral no caráter de Deus. Deus é santo e justo, amoroso e misericordioso igualmente. Deus amou você, Deus desejou salvar você, mas o pecado é tão abominável a Deus, porque Ele é tão santo e justo, que para salvar você, Ele precisou cumprir sua justiça, punindo seu próprio Filho na cruz do Calvário. Honre a santidade de Deus. Outra coisa que vemos aqui nesse texto é o auto-engano envolvido nessa atitude. É uma atitude cheia de auto-engano, irmãos. A atitude de Jeroboão revela não apenas a sua ofensa contra Deus, mas também que ele estava preso a um terrível auto-engano. E o auto-engano pode ser visto aqui de duas maneiras. Primeiro, não há nada que seja tão claro sobre Jeroboão
como o fato de que ele sabia o tempo todo que o que ele estava fazendo era totalmente errado. Ele tinha consciência do seu pecado. Observe que Jeroboão não deixou de crer em Deus quando estabeleceu o seu sistema alternativo de religião. Tudo que ele fez foi dizer ao povo que o novo sistema era igualmente válido e eficaz como o antigo, que não tinha problema, que eles podiam adorar ali mesmo os bezerros do mesmo jeito. Ele persuadiu o povo de que isso era verdade, mas nunca persuadiu a si mesmo. Ele sabia que estava errado. Ele sempre soube que a maneira como estava servindo a Deus era inútil. Todavia, Jeroboão prosseguiu no seu erro, porque estava mais preocupado com o seu reinado, com a sua glória, com os seus propósitos, com as suas vontades, do que com o reino, a glória, os propósitos e a vontade de Deus. Ele queria status. Mas quando Abias cai doente, ele mostra claramente a sua posição. Quando Abias cai doente, Jeroboão não vai a Dan, a Betel. Quando Abias cai doente, Jeroboão não consulta nenhum dos dois bezerros de ouro, nem lhes oferece sacrifícios ou incensos. Por quê? Porque ele sabia que aquilo não servia para nada, que era uma ilusão, era um ídolo, um falso Deus. Em vez disso, Jeroboão envia sua mulher ao profeta de Deus, ao homem que havia predito que ele seria feito rei. Isso nos mostra que, apesar de Jeroboão saber no fundo do coração o que era certo, ele deliberadamente faz o que é errado e tenta convencer a si mesmo de que tudo vai ficar bem. Irmãos, essa é a realidade de muitos que estão na igreja e dizem crer em Jesus Cristo. Sabem o que é certo, mas não estão dispostos a obedecer. Estão na igreja desfrutando das bênçãos de Deus, mas querem servi-lo à sua própria maneira. Estão amando o que Deus odeia. Estão vendo, ouvindo, desejando participar daquilo que Deus abomina. E então precisam criar conceitos, argumentos, mesmo teológicos, para que possam abafar a própria consciência e se autoconvencer de que tudo está bem, de que Deus é amor e isso basta. Isso é loucura. Escute-me, irmãos. Não adianta lutar contra a própria consciência, nem contra Deus e a sua palavra. Não adianta abafar sua consciência com seus próprios argumentos, por melhores que pareçam. No fundo você sabe que está errado. A princípio tudo parece estar bem, mas cedo ou tarde Abias cai doente. Cedo ou tarde a adversidade alcança você. Cedo ou tarde você terá que encarar o fato de que o tempo todo sabia que estava errado, vivendo num estado de auto-engano, e então a sua única alternativa será correr para Deus. Quando o Titanic se chocou com o iceberg e começou a afundar, a orquestra começou a cantar: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. É no momento da crise que toda a loucura do seu coração vai por água abaixo, que você precisa admitir que está sendo um tolo, tentando enganar a Deus. Deixe de iludir a si mesmo. Retire os bezerros de ouro que você colocou no lugar de Deus. Volte-se para Deus com sincero arrependimento e Ele mudará a sua vida. Somente obedecendo a palavra de Deus você será livre do auto-engano do seu coração. E o nosso coração é cheio de auto-engano, de todos nós que estamos aqui.
Um outro elemento que compõe o auto-engano é o modo como a própria pessoa que está nessa posição engana-se acerca da sua própria esperteza. Ela se acha demais, ela se acha esperta, sábia, inteligente. Abias cai doente. Jeroboão se dá conta da inutilidade da sua religião e decide enviar sua mulher ao profeta. Ele persuade sua mulher a se disfarçar e levar consigo um presente ao profeta. Jeroboão temia o que aconteceria se o profeta reconhecesse a sua esposa e o que o profeta iria dizer a ela. Por isso o disfarce é essencial. Agora veja como o pecado tem o poder de cegar o homem, de torná-lo tolo, insensato, burro. Jeroboão se achava esperto, achava que estava sendo inteligente. Na mente de Jeroboão ele enganaria o profeta e conseguiria exatamente o que queria, a cura do seu filho Abias. Mas ali em Siló estava um profeta de Deus, o homem que havia predito que ele seria feito rei, um homem que não dependia da visão, do toque ou dos meios humanos para obter informação, um homem que era orientado por Deus. Ali estava um homem que pelo poder de Deus podia contemplar o futuro e predizer os seus eventos. E Jeroboão pensa que pode enganá-lo, pensa que pode enganar a Deus. Que loucura, que tolice. Irmãos, o pecado nos leva a cometer as maiores tolices. As maiores tolices. Olha os versos 4 e 5. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que entrando ela, fingirá ser outro. Fingirá ser outro. Por um lado, a mulher de Jeroboão nem precisava de disfarce, porque o profeta já era velho e cego. E por outro lado, Jeroboão deveria saber que, sendo Aías um profeta de Deus, não poderia enganá-lo, pois Deus certamente iria desmascará-lo, revelando ao profeta o seu plano pecaminoso e inútil. Veja como o pecado nos torna verdadeiros tolos. O verso 6 nos diz que, ouvindo Aías o ruído de seus pés entrando pela porta, disse-lhe ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. As estratégias usadas por Jeroboão para tentar enganar o profeta só lhe serviram de juízo e vergonha. Veja como o pecado nos torna tolos e nos convence de que somos espertos. Irmãos, quantas vezes nós tentamos enganar a Deus? Quantas vezes nós criamos desculpas em nosso coração? Quantas vezes nós justificamos os nossos pecados? Como se Deus não nos conhecesse, como se nós pudéssemos enganá-lo. Nós convencemos a nós mesmos de que podemos tratar a lei de Deus de qualquer maneira e viver como achamos que nos convém. Então, quando Abias cai doente, quando o tempo da crise chega, nós vestimos um semblante ansioso, derramamos as nossas lágrimas hipócritas, colocamos a nossa máscara de santos, levamos um pequeno presente, uma pequena oferta a Deus e realmente acreditamos que Ele irá nos ajudar. Acreditamos que podemos seguir nosso próprio caminho por toda a nossa vida e depois simplesmente voltarmos para Deus quando necessitarmos seriamente dEle. Como somos capazes de pensar que podemos enganar a Deus? Isso é tolice, é loucura.
Creia na palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, viva segundo a palavra de Deus, honre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos de tratar. Não tente enganar a Deus. Creia na palavra de Deus para que você seja liberto do auto-engano do seu coração. E por fim, esse tipo de atitude hipócrita atrai o severo juízo de Deus. Ezequiel 14, versículo 4 diz assim: portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier a qual profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Foi assim que Deus respondeu a Jeroboão, conforme a multidão dos seus ídolos, conforme os bezerros de ouro que ele havia levantado, conforme a idolatria do seu coração. Como esse homem não se voltou para Deus em sincero arrependimento, mas persistiu em querer fazer uso de Deus, tentando servir Deus da sua própria maneira, então Deus despejou sobre ele a sua ira. Primeiro, Deus censura Jeroboão pelo mau uso de suas bênçãos e o acusa por sua impiedade, apostasia e idolatria. Olha os versículos 7 a 9. Vai, dize a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti, e tu não foste fiel como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e os andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me lançaste para trás das suas costas. O Senhor havia escolhido Jeroboão e o havia elevado de líder a governante sobre o reino do norte. Deus o havia feito rei. Deus havia arrancado as 10 tribos da casa de Davi, entregando-as a Jeroboão, e agora Deus o censura pelo mau uso das suas bênçãos. Como você tem lidado com as bênçãos de Deus? Eu tenho certeza que as bênçãos de Deus sobre a sua vida são tantas que você sequer consegue enumerá-las, você sequer consegue contá-las. Mas cuidado para não fazer mau uso dessas bênçãos, pois embora você não consiga enumerá-las, tamanhas são, Deus guarda um registro de cada uma delas, e no momento certo Ele colocará cada uma delas diante de você, e elas lhe servirão para sua vergonha e juízo. Pois eu vos digo que a quem mais é dado, mais também será cobrado. Foi assim com Jeroboão. Jeroboão fez mais mal do que Saul, Davi e Salomão juntos. Saul, que havia sido rejeitado, nunca adorou ídolos. Davi, embora cometendo pecados graves, teve o coração inteiramente consagrado ao Senhor, se arrependeu, se quebrantou, nunca abandonou o local de adoração, nunca deixou de buscar o seu Deus. E Salomão, embora tenha adorado ídolos, o fez ocasionalmente em sua velhice, mas nunca levou Israel a pecar. Jeroboão não.
Jeroboão deixou o Deus verdadeiro, tentou enganar a própria consciência, confeccionou falsos ídolos e convenceu as 10 tribos de Israel a adorá-los. Ele organizou uma religião falsa, forjada. Ele suscitou a ira de Deus e desprezou todos os profetas que lhe foram enviados para adverti-lo do seu pecado. Jeroboão desprezou as bênçãos de Deus, fazendo mau uso delas. Então Deus usa o profeta para revelar o trágico futuro que teria o seu filho Abias, toda a sua casa e todas as 10 tribos de Israel. Todos seriam punidos pelo pecado de Jeroboão. E não dá para falar aqui de todos os juízos, mas eu quero finalizar falando sobre a morte de Abias. Depois de Deus o censurar pelos mau uso de suas bênçãos e por sua impiedade, apostasia, idolatria, Deus agora, por meio do profeta, prediz a morte imediata da criança doente. Olha os versículos 12, 13 e 17. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. Verso 17. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. Nesse juízo anunciado pelo profeta, nós podemos observar, por um lado, a misericórdia de Deus para com Abias, a criança doente, e por outro lado, a ira de Deus sobre Jeroboão e sobre a sua casa. Veja a misericórdia de Deus para com Abias. O verso 13 diz que se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. Irmãos, uma boa criança na casa de Jeroboão é um milagre da graça divina, é um fruto da misericórdia de Deus. Abias, mesmo vivendo na casa de Jeroboão, mesmo em meio a tanta influência pecaminosa, se manteve fiel a Deus. Ele não cedeu ao pecado, ele permaneceu fiel. Uma criança. Isso nos ensina que podemos permanecer fiéis a Deus e a sua palavra, mesmo quando todos se levantam contra ela, mesmo quando a televisão, as mídias, os jornais, as redes sociais, as escolas, as faculdades, a cultura e as falsas igrejas se levantam todos juntos contra a palavra de Deus. Nós podemos e devemos permanecer fiéis. Mas que geração fraca nós somos, que cedemos ao mínimo pecado, que não temos coragem de testemunhar de Cristo, que temos tanta dificuldade em obedecer o mínimo da sua palavra, que não temos reverência quando estamos aqui cultuando a Ele. Abias permaneceu fiel, e por isso, de toda a casa de Jeroboão, apenas ele morreria com honra e seria sepultado e lamentado como alguém que foi desejado. Deus, em sua misericórdia, recolheu para si essa criança, para que ela não fosse infectada pelo pecado e destruída juntamente com a casa de seu pai. Foi fruto da graça e da misericórdia de Deus a morte desse menino. E por outro lado, foi também um juízo de Deus sobre Jeroboão e a sua casa. O verso 17 nos informa que a mulher de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. A morte de Abias era uma comprovação de que em breve todas as demais profecias de juízo de Deus
cumpridas, de que Deus iria cumprir o juízo que Ele prometeu. Aquilo que Jeroboão mais desejava, aquilo que o seu coração mais ansiava, aquilo que estava tirando a sua paz, a cura de seu próprio filho lhe foi negado. Deus o levou por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria, por causa da sua necessidade de querer se colocar no lugar de Deus, porque Ele levou o povo de Deus a pecar. Deus levou o seu filho. E o versículo 20 nos informa que Jeroboão também morreu logo em seguida. Veja, irmãos, as terríveis consequências do pecado, as terríveis consequências de fazermos mau uso das bênçãos de Deus, as terríveis consequências de recebermos a graça de Deus em vão, de não darmos crédito à sua palavra, as terríveis consequências de estarmos na casa de Deus, tentando fazer de Deus um objeto, um Papai Noel. Jeroboão reinou 22 anos. Esse homem havia sido abençoado por Deus, ele conhecia a vontade de Deus, e teve inúmeras oportunidades de se voltar para Deus, mas decidiu viver deliberadamente na prática do pecado. Esse homem não se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido e fosse ter com o profeta, confessando a sua loucura, confessando o seu pecado, a história desse homem seria diferente, mas ele não se arrependeu. Esse homem morreu no seu pecado. E eu quero finalizar fazendo um convite nessa noite. Esse homem morreu no seu pecado. Mas para você que me ouve nessa noite, eu afirmo sem medo de errar. Se você reconhece que está vivendo longe de Deus, na prática do pecado, e quando eu digo prática do pecado, eu não estou falando sobre pessoas que estão lá fora se prostituindo, mentindo, matando, roubando. Eu estou falando sobre pais de famílias maravilhosos, sobre mães maravilhosas, sobre filhos maravilhosos, sobre crianças maravilhosas, mas que ainda não entregaram suas vidas a Jesus Cristo, cujo coração continua longe de Deus. Isso é viver na prática do pecado. Se você reconhece que está vivendo longe de Deus, sendo egoísta, colocando os seus interesses acima da sua comunhão com Deus, tentando torná-lo um objeto, um Papai Noel, alguém que você quer para te abençoar, mas não o quer como Senhor da sua vida. Se você reconhece que você tem constantemente justificado os seus pecados, tentando barganhar com Deus, enganar a Deus, eu lhe convido a se voltar para Ele nessa noite em sincero arrependimento e fé em Jesus Cristo. Volte-se para Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esse mundo. Ele viveu, morreu e ressuscitou a fim de adquirir o nosso perdão e a nossa salvação. Ele se entregou à morte para que pudéssemos ser perdoados e ter esperança do céu. E se você se colocar diante dele com sincero arrependimento, confessando os seus pecados, clamando por perdão, disposto a obedecê-lo, eu lhe digo, ele receberá você, os seus pecados serão perdoados e você receberá a vida eterna. Volte-se para Deus, entregue sua vida a Jesus Cristo e viva uma vida plena em conformidade com a palavra de Deus. Jesus te ama e morreu por você, para que você possa viver com Ele por toda a eternidade. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Aplique, Senhor, ao meu coração. Talvez eu seja aqui o mais necessitado dessa palavra, pois meu coração tantas vezes é tomado de tanto auto-engano, de tanta justificativa, de tanto pecado, Senhor.
Deus, eu sou tão carente da tua graça. Eu preciso que o Senhor transforme a minha vida e me ensine a ser um servo, um filho reverente, que teme ao Senhor, que treme diante da tua palavra, que exalta a tua justiça e a tua santidade, não apenas com palavras, mas no meu modo de viver. Tem misericórdia de mim, meu Deus, e de cada filho do Senhor que está aqui nessa noite. Tem misericórdia daqueles que têm buscado para si fama, status, poder, e que têm levado o seu povo a pecar. E não permita que entremos, ó Deus, pelo mesmo caminho. Ajuda-nos a permanecer na simplicidade que há em Cristo Jesus e a honrar a tua palavra acima e sobre todas as coisas. Que o nome do Senhor e a palavra do Senhor seja sempre engrandecida e exaltada em nosso meio, e que ela produza fruto em nossos corações a 30, 60 e 100 por um. Que os pecadores a ti se convertam e o nome do Senhor seja exaltado nas nossas vidas, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.